Olha, é paradoxal. O orçamento que tem o maior superávit de receita da história do país, 2 trilhões de reais, ser o orçamento mais indecente de toda a história republicana, pelo menos, que se tem notícia. Presidente, eu quero aqui apontar quais são as indecências deste orçamento. Aliás, o orçamento é a cara do governo de Jair Bolsonaro. É um orçamento com concessões de benesses para o Centrão e com inversão de prioridades, deixando os que mais têm, os mais ricos e os mais pobres. O orçamento aprovado para o último ano do governo Jair Bolsonaro explica quase tudo. Resume 2021, antecipa o ano que está para começar e dá pistas sobre a encrenca que em 2023 estará à espera do presidente a ser eleito. E por quê? Bem, basta ver o que foi 2021. Um ano em que a corda foi esticada ao limite para entender por que o orçamento explica pelo contraste. Só para refrescar a memória, foi a primeira demissão coletiva dos 3 comandantes militares. Foi a primeira vez que um general da ativa subiu num palanque político desde a ditadura. E foi a primeira vez que um presidente eleito democraticamente convocou um levante contra o Supremo no Dia da Pátria. Tudo isso enquanto desfilava país afora sem máscara e arrancando-as das crianças. Prescrevia crendices para a Covid-19. Fui acometido do vírus e tomei a hidroxicloroquina. Boicotava a vacinação e jogava o povo contra os governadores para não assumir a responsabilidade pela gasolina a R$ 7. Este mesmo presidente foi o que selou um acordo de sobrevivência com o Congresso. E o orçamento? É aí que vem o contraste. Basta lembrar que o orçamento de 2021, este que está em vigor, só foi aprovado em março deste ano. E o de 2022? Bem, já está prontinho para a ceia de Natal. Esta convergência facilitou o represamento dos 143 pedidos de impeachment que se acumularam nesses 3 anos de bolsonarismo, mais da metade dos quais apresentados em 2021. Possibilitou ainda o arrefecimento das pressões contra Paulo Guedes. O ministro da Economia começou o ano na berlinda e terminou nos braços do Centrão. E não foi o bloco que mudou. Foi Guedes quem fez concessões. Basta ver o quê? O orçamento. Coube tudo lá. Esse pacto já estava cantado desde a reação do Congresso à sua offshore. 2 comissões do Congresso Nacional aprovaram nesta terça-feira requerimentos para ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre os recursos que ambos mantêm em contas em paraísos fiscais. O ministro foi à Câmara, confessou evasão fiscal, não convenceu da inexistência de conflito de interesse e foi embora como se nada tivesse acontecido. Nesse jogo de ganha-ganha, entre eles, diga-se, o aumento para a Polícia Federal é de fato um ganho para Bolsonaro chamar de seu. E por quê? Garante a boa vontade da corporação numa campanha a ser travada da cintura para baixo, contém o entusiasmo da PF com Sérgio Moro e garante o futuro dos filhos que têm nos policiais as âncoras de sua base eleitoral. Se o orçamento fosse uma sociedade anônima, Bolsonaro e Congresso seriam sócios paritários. É só ver o quanto investirão em 2022. O governo federal terá o menor valor da história para investir, 44 bilhões. E os parlamentares, se somadas as verbas destinadas ao fundo partidário, ao fundo eleitoral e as emendas individuais de bancada e de relator, terão 43,6 bilhões. É bem verdade que a soma dos investimentos de Bolsonaro com aqueles de seus sócios no Congresso se equipara aos recursos a serem destinados ao Auxílio Brasil. Ao contemplar as duas pontas, a fome de 18 milhões de brasileiros e a pagelância dos sócios do Planalto S.A., o orçamento deixou do meio do caminho um país órfão de futuro e também de presente. Ou alguém esqueceu o dia em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anfitrião de uma cúpula do clima, deixou a sala antes de o presidente da nação com a maior floresta tropical do mundo começar a falar. A conivência com esse estado de coisas permitiu a fatia do orçamento abocanhada pelo Congresso,
Sua manutenção é o plano de governo dos partidos. E para isso tratam de garantir grandes bancadas por meio das quais sequestrarão o presidente a ser eleito, seja ele quem for. Só que no meio do caminho tem uma campanha eleitoral e uma pandemia que ainda não terminou de dizer a que veio. Não se deve desprezar as ambições de um presidente da República que foi capaz de abalar as estruturas de dois verdadeiros campeões nacionais: a organização das eleições e o Plano Nacional de Imunizações. A urna eletrônica sobreviveu, mas o vírus também. Este ano, que começou com 204.800 mortes, termina com cerca de 618 mil e às espreitas dos planos desta Ômicron para o Brasil. Esperança não imuniza, mas dá uma chance a 2022. O embate contra o vírus que sequestrou a saúde e a dignidade do Brasil não apenas estará nas mãos dos ocupantes da Praça dos Três Poderes, mas naquelas de 148 milhões. Nunca a sorte do país terá se confundido tanto com a de seus eleitores quanto no ano que está por começar.